paz do Senhor, irmãos, meu nome é Areta. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Miriam. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Elizabeth. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Terezinha. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo à nossa EBD Online. Gostaria de convidá-los a curtir esse vídeo, compartilhar, comente aí no chat, no espaço de comentários e se inscreva em nosso canal para ter acesso a conteúdo cristão de qualidade. Estamos então no segundo trimestre de 2025 na revista E o Verbo se fez carne, da CPAD, na lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, diante de ti, para aprendermos da tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa alcançar a cada um, Senhor, que está, Senhor, nesta aula. Que o Senhor venha falar a cada coração. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, nos fortalecer pela sua palavra. Que o teu amor e a tua graça, Senhor, seja sobre cada um de nós. Amém. Paz do Senhor, irmãos, eu sou o Tiago. Eu sou a Emanuele. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe. Texto áureo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por um único Deus, verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 17:3. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Agora vamos para a leitura bíblica em classe. Se encontra em João 17, 3, 11 e 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardando-os teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa a si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa foi nossa leitura bíblica e voltamos com os nossos professores. Estamos explorando hoje o capítulo de João 17, chamada a oração sacerdotal ou oração do adeus. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor Jesus fez em benefício de si mesmo, dos seus discípulos e daqueles que haviam de se tornar cristãos no futuro. Essa oração profunda do nosso Mestre revela o compromisso de Jesus com a humanidade. Independentemente do título que se queira dar ao conteúdo dessa oração, prevalece o fato de que Jesus orou e, de algum modo, João e os demais discípulos rememoraram, ou seja, se lembraram das orações do Mestre. O Espírito Santo avivou a memória do apóstolo João já aos seus 90 anos de idade, após 60 anos da vinda de Cristo à Terra. E quando João buscou em sua memória esse registro, ele se lembrou e percebeu que Jesus havia feito uma oração tríplice, orando e intercedendo tanto pelos discípulos quanto pelos cristãos que haviam de vir e também por si mesmo, pedindo ao Pai para que fosse glorificado. Convido você a imaginar o cenário. Jesus, prestes a enfrentar o Calvário, não pensa apenas em si mesmo, mas ergue os olhos ao céu e ora. João 17 registra uma das orações mais sublimes da Bíblia, uma oração não
não apenas de súplica, mas de entrega, consagração e missão. Poucas vezes nas Escrituras temos o privilégio de ouvir o coração de Jesus, como em João capítulo 17. Aqui ele ora, mas não como mestre diante da multidão, e sim como filho diante do Pai. Ele ora pouco antes da cruz, mas não com medo, nem desespero ou receio. Ele ora com clareza, com propósito e com glória no olhar. E Jesus começa dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. O pedido de Jesus ultrapassa nosso entendimento do que seja glória. Jesus busca a glória que a cruz lhe concede, pois é na cruz que Jesus seria revelado como o Cristo, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É na dor que ele manifestaria o seu amor. É no sofrimento que ele revela a cura para a alma ferida e pelo pecado. Jesus, nessa oração, revela o que é a vida eterna: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, olha que profundo. Vida eterna não é só morar no céu, é conhecer Deus, é experimentar a comunhão com o Pai desde agora, é poder viver como sentido, sem tropeçar em fracassos humanos, é ter luz e fé, mesmo em meio ao mundo escuro e vazio. E Jesus ainda pede: glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E aqui está um dos maiores tesouros da teologia bíblica: Jesus é eterno. Antes da manjedoura, ele já existia com o Pai, e Pai da eternidade. Antes da cruz, ele já era glorioso. Ele é o Verbo que se fez carne, mas sempre foi Deus. Essa oração nos ensina que orar não é só pedir, é, além disso, se alinhar com o propósito de Deus. É glorificá-lo com nossas escolhas. É olhar para a cruz e enxergar e valorizar a vitória que ele nos conquistou. É orar com o coração no céu, mesmo quando os pés estão pisando no vale. É trazer o céu para a terra. A oração de Jesus por sua glorificação, em João 17:1, glorifica a teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Nessa oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Era como se Jesus estivesse pedindo ao Pai que aprovasse e confirmasse o seu plano de redenção. Ele queria que, pelo menos a sua morte expiatória, o mundo tomasse conhecimento de que a vida eterna seria dada a todos quantos o recebessem por Salvador. O ato de glorificar alguém significa dar-se a conhecer. Jesus queria e desejava ser conhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. O mundo conheceria o Pai pela revelação da glória do Filho. A consciência que Jesus tinha de si mesmo revelava que desejava que seus discípulos soubessem que ele e o Pai tinham uma comunhão capaz de um entendimento mútuo acerca da sua obra final aqui na terra. Ninguém, a não ser o Pai, pôde glorificá-lo. Ao contrário de outros, ele busca a glória que vem do Deus único. Ele sabia muito bem que a cruz seria o instrumento desta glorificação e ora para que possa aceitá-la de forma a glorificar o Pai também. Ele glorificará o Pai fazendo a sua vontade, suportando a cruz e cumprindo o propósito do Pai de ser uma bênção para muitos através desta cruz. No entanto, mesmo sendo filho de Deus e tendo consciência do poder que possuía, Jesus, como homem, sentia a necessidade de ter comunhão com o Pai e pedir que ele o glorificasse, para que também ele, Jesus, pudesse glorificar o Pai. Essa glorificação que Jesus pedia ao Pai não era uma mera súplica por ajuda do mistério da cruz, que sofreria naquele momento, mas era a de ter a capacidade para consumar a obra da redenção, a obra da salvação. No versículo 5 de João 17, Jesus, ele faz uma solicitação ao Pai. E somente Jesus poderia fazê-lo. Antes que o mundo existisse, Jesus, ele tinha uma honra junto com o Pai, glorificado. Ele pede uma glorificação mútua, a mesma que ele tinha. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso
8, a palavra de Deus diz que Jesus, ele deixou o esplendor da sua glória. Ele se esvaziou a si mesmo e em obediência ele veio e teve uma morte terrível, uma morte de cruz. E Deus exalta o nome de Jesus acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Demônios são expulsos e ele é exaltado no céu e na terra. Então Jesus ele podia, era o único, teria esse direito de pedir essa glória junto com o Pai. E a palavra de Deus diz assim o versículo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E por conta desse sacrifício, de Jesus ter se esvaziado a si mesmo e dele ter o direito de fazer essa petição ao Pai, isso me toca profundamente. Saber que Jesus orou por mim, que Jesus se interessou por mim, porque me faz lembrar, quando eu aceitei Jesus, eu era uma adolescente com 16 anos. E eu não entendia como que Deus falava com as pessoas. Eu não tinha esse entendimento. E nessa lição de hoje, fala que Jesus se preocupa conosco. E um dia eu escrevi uma carta para Deus, não entendendo que Deus conversava, que eu podia conversar com Ele, que Ele ia me ouvir através da oração. E eu escrevi uma carta para Deus, porque eu ouvi uma frase que diz assim, que 5 minutos de sinceridade com Deus muda toda a história da sua vida. E eu, com total sinceridade, escrevi a Deus: Senhor, eu aceitei a Ti como Salvador, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Só Te aceitei e vim para a igreja porque eu queria ser curada. E agora eu não sei o que fazer. E quando eu assinei o meu nome nesta carta, eram as 3 horas da manhã, porque a minha irmã dizia que de madrugada a fila é menor. Eu assinei o meu nome. Quando eu terminei de assinar o meu nome, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor falou assim para mim: abra a minha palavra no livro de João, no capítulo 15, no verso 16. E a palavra de Deus diz assim: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então, irmãos, me toca profundamente saber que Jesus, o Filho de Deus, orou por mim e que Ele me escolheu. Jesus, quando ora, ele ora como se estivesse apresentando a Deus um relato, contando a Deus tudo o que havia acontecido durante o seu tempo de ministério aqui na terra. Tudo o que ele realizou, ele disse, ele relembrou ao Pai. Nós sabemos que tudo o que Jesus faz tem cunho pedagógico, visa ensinar aqueles que estão ao seu redor. Essa oração, além de tudo, ela é um ensinamento, ela não é isenta, não é uma simples oração, ela é um ensinamento aos discípulos. Talvez por isso, o fato de João, ainda aos seus 90 anos de idade, relembrar essa oração feita pelo Mestre. E, claro, pela ação do Espírito Santo, mas porque Jesus fez essa oração intencionalmente para que ficasse guardada no coração ali dos seus alunos, dos seus discípulos. Nós vemos no verso 12, quando ele diz: tenho guardado aqueles que tu me deste. Jesus apresenta aos seus discípulos a si mesmo como aquele que é o resgatador de suas almas, apontando a obra salvífica que estava prestes a cumprir na cruz, e que sim, as suas orações pelos seus discípulos era que os mantinha no caminho certo. E também no verso 15, não peço que os tire do mundo. Jesus apresenta e ensina aos seus discípulos as tribulações que os esperavam no mundo. Pediu Jesus ao Pai que os livrasse do mal. Mas que mal é esse, irmã Areta, que Jesus se referia? Ele não se referia ao mal que o homem pode causar, ao mal que o homem pode fazer, porque nós sabemos, meus irmãos, que a maioria dos discípulos, eles tiveram mortes cruéis. Eles morreram, às vezes, até com requintes de crueldade pelas mãos dos homens.
homens que os perseguiam. E os incrédulos podem questionar, então, a oração de Jesus de maneira nenhuma foi ouvida pelo Pai, porque eles não foram livrados, entre aspas, do mal. Mas nós sabemos que Jesus se refere ao mal pior, ao mal que corrói a nossa alma e que nos tira a vida eterna, que é o pecado. Então ele intercedia ao Pai para que os discípulos não cedessem às pressões do mundo. Então Jesus intercede para que eles entendessem o propósito pelo qual eles foram chamados. E o discípulo aprende com o mestre a dar a própria vida pelo reino. E os discípulos cumpriram esse propósito porque Jesus intercedeu e orou por eles. Jesus investiu tempo, ensino, oração e principalmente deu sua vida para que aqueles homens se mantivessem fiéis à palavra que um dia receberam em seus corações. E hoje, meus irmãos, nós somos frutos dessa oração de Jesus, como ouvimos o testemunho da nossa irmã anterior. Nós somos hoje a resposta às orações que Jesus fez naquele tempo. E você e eu temos, tanto quanto os discípulos que Jesus ensinou pessoalmente, a responsabilidade de discipular, de influenciar, de orar, de interceder e de gastar tempo com pessoas. O que nós temos feito para que a palavra de Deus cresça? Será que às vezes nós só estamos vindo à igreja, aos cultos e achando que isso é suficiente? Não, meus irmãos, nós precisamos influenciar pessoas, nós precisamos interceder. Esses dias a igreja fez uma ação com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, falando sobre Suzano Wesley. Ela simplesmente foi uma mãe intercessora, ela foi uma mãe que ensinou os seus filhos a palavra de Deus e simplesmente criou o homem que influenciou o evangelho como nós conhecemos no tempo de hoje, que foi John Wesley, que foi importante demais para as igrejas, para que acontecesse o avivamento. Então, o que eu e você hoje temos nas mãos, que nós podemos influenciar e podemos fazer para que a obra cresça, para que essa oração de Jesus continue tendo influência em nosso tempo, que nós possamos refletir sobre isso nesse tempo. Por isso, irmãos, fica provado que é bem verdade o que o nosso pastor ensina, o nosso pastor Jairo, sobre a oração, que sem oração nada acontece. Não faremos nada sem orar e faremos com quem ora. O próprio Jesus fez questão de deixar registrado em sua palavra os momentos de oração. E nós temos aqui uma igreja que investe em oração. Nós temos jornadas de oração, nós temos vigílias de oração e nós temos incentivado nossos irmãos a orar sempre, sem cessar, como diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos nos apropriar dessa verdade, para que a oração, a vida de oração, seja uma verdade nas nossas vidas. E agora vamos ver alguns testemunhos sobre intercessão com os nossos irmãos. O testemunho de intercessão foi uns anos atrás, quando eu tinha uma sobrinha e ela estava passando mal. E nesse momento, era de noite, né? E não tinha carro para poder levá-la para o hospital. Aí a mãe dela entrou em desespero, aí o senhor falava comigo, minha senhora. Aí eu orei, que ela estava com a febre muito alta, estava dando convulsão. Aí eu orei por ela e ela ficou sarada. A paz do Senhor, eu tô aqui passando também para falar, né, sobre a resposta de oração, sobre uma amiga que precisava muito de um trabalho e ela pediu para que eu estivesse intercedendo. E nós intercedemos e a vaga de emprego saiu e nós ficamos muito felizes por isso. Então, meus irmãos, eu tenho vários testemunhos para contar na minha trajetória, mas eu quero aqui especificar um testemunho quando meu filho era pequeno, que deu bronquite aguda e ele foi parar no hospital, na UTI, e foi muito difícil para eu deixar ele lá e ir para casa, uma dor muito grande no peito, mas eu orei ao Senhor, eu e meu esposo ajoelhamos, oramos ao Senhor, pedindo a cura do Júnior, pedindo que o Senhor restaurasse a saúde dele. E pela nossa surpresa, quando nós chegamos no hospital, o Júnior estava muito bem. Graças ao Senhor, foi um milagre que aconteceu na vida dele. E eu louvo ao nosso Deus por responder às nossas orações e derramar as bênçãos em nossa vida.
Jesus passa a interceder pelos seus discípulos e ele diz algo surpreendente: dei-lhes a tua palavra e eles aguardaram. Pense bem, irmãos, aqueles discípulos que muitas vezes pareceram confusos, lentos e até medrosos, foram elogiados por Jesus. Por quê? Porque guardaram a palavra. Mesmo com falhas, tímidos, eles abraçaram a verdade do Senhor. Isso é poderoso, irmãos. Deus não busca a perfeição imediata. Ele busca corações sinceros que recebam a palavra, mesmo sem entender tudo em imediato. E essa palavra transforma. Nos mostra também de o poder não está em nós, mas na palavra dele. E nosso único trabalho é guardar a sua palavra, é recepcionar, é permitir que ela faça seu trabalho em nosso coração sujo, é estar aberto ao arrependimento que a palavra produz. E Jesus também ora: não peço que o tires do mundo, mas que os livre do mal. Veja o amor do Mestre. Ele não quer que seus seguidores escapem das batalhas, ele quer que vençam nelas. O mundo aqui representa o sistema que rejeita Deus. E Jesus sabe que os seus vão enfrentar o ódio, a rejeição e tentações, mas ele também sabe que o Pai pode guardá-los. E como somos guardados, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é como um banho diário da alma, e esse banho só acontece pela palavra de Deus. Quem anda com a Bíblia aberta, anda com os olhos limpos, o coração sensível e o espírito vivo. Essa parte da oração de Jesus é uma lição para nós. Não basta conhecer a palavra, é preciso guardá-la em nosso coração, é preciso amar a palavra de Deus e viver por ela. E mesmo quando o mundo nos rejeita por causa da verdade, temos um intercessor que ora: Pai, guarda-os, livra-os, santifica-os. Se a palavra está em nós, não andamos sozinhos. Deus está conosco sempre. No texto de João 16:33, Jesus, no final do seu discurso, ele encerrou os seus ensinamentos com estas palavras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala do mundo, precisamos saber que esta palavra pode ter vários sentidos na Bíblia. Ela pode, de acordo com o contexto das Escrituras, referir-se ao universo criado, como em João 17:5, que diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Como pode referir-se à humanidade, conforme João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E pode também referir-se ao mundo como um sistema espiritual. Quando Cristo disse que eles não eram do mundo, significava o sistema espiritual comandado por Satanás, conforme diz em João 17:14: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Paulo também disse que esse mundo é um sistema de governo espiritual e que pertencemos a ele antes de sermos salvos por Jesus. Nossos padrões de vida eram deste mundo, mas como crentes em Cristo Jesus, tornamos-nos cidadãos dos céus e não pertencemos mais a este mundo satânico. Romanos 12:2 também diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olá, irmãos. Nós estamos estudando João 17, a oração intercessória de Jesus Cristo. Essa é a oração mais magnífica já feita aqui na terra e registrada nas Escrituras. É a oração mais poderosa que o céu já ouviu. Ela foi feita pela segunda pessoa da Trindade. Ela foi feita por Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Que privilégio extraordinário é ver a Trindade orar entre si. Nenhuma voz
jamais já se ouviu no céu ou na terra com tanto poder, com tanta graça como a oração feita por Jesus Cristo. Aqui, Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, o sacerdote e a oferta. Também é uma oração de consagração em favor daqueles por quem o sacrifício será oferecido. Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos seus discípulos ali presentes e Jesus Cristo ora por todos os crentes que mais tarde estariam se convertendo. Jesus ora também por nós e por todos aqueles que virão a crer em Jesus Cristo e por todos aqueles que virão a crer no Evangelho. Jesus inicia o seu discurso em João 14 e esse discurso se estende até João 17. A oração de João 17 é então a consumação desse discurso. Ele mostra a base sólida de todo o discurso de conforto e confiança em Deus. Mas ele conclui com a oração, mostrando que, embora nós possamos confortar uns aos outros com as nossas palavras, mas o verdadeiro conforto vem do céu. Jesus inicia a oração olhando para o céu, mostrando que ele estava se dirigindo a Deus e buscando de Deus uma resposta para a sua oração. Jesus inicia a oração dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Veja que a primeira coisa que interessa a Jesus é a glorificação. Ele está focado unicamente na glória de Deus. Ele ora para que Deus o glorifique, para que ele possa também glorificar a Deus. Deus é muito mais glorificado em seu filho quando ele glorifica seu filho por meio do plano que Deus havia planejado para ele. Havia chegado a hora mais importante da humanidade, a hora mais importante de toda a história, em que Deus, por meio de Jesus Cristo, iria glorificar o seu nome e todos nós seríamos abençoados com a sua obra de salvação. E ele continua dizendo que Deus deu a ele o poder sobre todas as nações, sobre todo o mundo, para oferecer àqueles que creem a vida eterna. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A primeira preocupação de Jesus é com aquela obra grandiosa que glorifica a Deus e traz salvação para a humanidade. Então Jesus, na sua oração, mostra que a vida eterna é conhecer a Deus, é viver uma vida de experiências com Deus. Muitas religiões não conhecem a Deus porque não é a verdadeira religião, porque a verdadeira religião religa o homem a Deus. Jesus Cristo é a exegese de Deus. O homem conhece a Deus por meio de Jesus Cristo e Jesus Cristo é quem oferece a vida eterna a todos aqueles que creem. Jesus ora para que Deus restaure a ele naquela condição de glória que ele tinha antes que o mundo existisse, já que a encarnação implicou no seu esvaziamento para que ele pudesse se tornar homem, e agora, através da cruz, ele seria então glorificado, aquilo que lhe era por direito, e de fato, agora Deus iria restaurar em sua plenitude no Jesus Cristo homem, para que todos pudessem adorar aquele a quem Deus deu todo o poder nos céus e na terra. Jesus disse que seus discípulos já conheciam a Deus e que eles agora obedecem às palavras de Deus, os mandamentos de Deus, por meio da pregação de Jesus Cristo. Seus discípulos eram aqueles que haviam ouvido a palavra de Deus e haviam crido na pregação de Jesus. Eles estavam ali turbados e preocupados porque Jesus estava falando da sua partida e eles não entendiam muita coisa. Então Jesus está orando por eles, dizendo que eles haviam crido em Jesus Cristo, diferente daqueles que não creram. Então Jesus faz uma separação entre eles e aqueles que estão no mundo. Então, no verso 9, Jesus vai começar a orar pelos seus discípulos. Ele inicia assim: eu rogo por eles. Jesus ora primeiramente por si, ora primeiramente para dar glória a Deus. Ele faz aquela mesma sequência que acontece em toda a oração bíblica. Primeiro nós focamos em Deus e depois nas pessoas,
e então ele começa a orar pelos seus discípulos. Então Jesus ora primeiramente pela perseverança. Jesus ora para que eles estejam assegurados em Deus, porque Deus deu eles para Jesus, e Jesus diz que eles são teus e tu me destes. Então eles estão preservados e guardados no amor de Deus. Depois Jesus ora para que eles sejam guardados do mundo, já que o mundo está no maligno, o mundo está debaixo de trevas e o mundo se opõe a Deus. Então Jesus ora para que eles sejam guardados dos ataques de Satanás, para que sejam preservados em meio às trevas do mundo. Eu e você somos guardados por uma intercessão que foi feita há mais de 2000 anos, para que nós pudéssemos sermos guardados e protegidos dos males em que o mundo o tempo todo tenta nos destruir. Jesus menciona em sua oração de que os discípulos não são do mundo, embora estão no mundo. Ou seja, embora eles vivem no mundo de pessoas, mas ele não segue as práticas pecaminosas das pessoas que vivem no mundo. Os crentes não são afetados pelas ideologias, pelos conceitos, por esse sistema que se opõe a Deus, porque os crentes vivem uma vida separada do mundo. Então Jesus ora para que eles sejam guardados no nome de Deus. Ou seja, o poder de Deus está sustentando os crentes para que sejam guardados do poder do mundo e do poder do maligno. Jesus também ora para que eles sejam santificados pela palavra de Deus. Jesus ora para que eles sejam separados do mundo, para que eles possam ser dedicados a Deus, para que sejam oferecidos para o serviço exclusivo de Deus, para que possam adorar a Deus e servir em tudo quanto Ele quiser. Essa santificação, essa separação faz com que os crentes vivam uma vida diferente da do mundo. Deus odeia o mundo é inimigo de Deus. E diz a Bíblia que aqueles que amam o mundo se tornam inimigo de Deus. Então Jesus ora para que os cristãos sejam guardados do mundo por meio da sua palavra. Nós somos santificados por meio da palavra de Deus. Ao ler as Escrituras, ao aprender as Escrituras e ao viver as Escrituras, nós somos separados, nós somos santificados, nós somos limpos pelo poder da palavra de Deus. Então Jesus ora em último lugar por seus discípulos para que eles sejam um, assim como o Pai e ele também são um. Essa oração por unidade é de extrema importância. Veja os motivos de oração de Jesus. Ele ora por questões tão extraordinárias para que nós sejamos guardados, para que nós sejamos livres do mundo, para que sejamos protegidos pela graça de Deus. Agora ele está orando para que nós possamos viver uma vida de unidade. Antes da reforma, esta oração significava que todos os cristãos verdadeiros deveriam estar debaixo de um único governo denominacional. Após a reforma e o surgimento das denominações, provou-se que esse não era o entendimento. Essa unidade revela a comunhão que os cristãos têm com Jesus Cristo. O cartão postal da igreja é a sua unidade. E essa unidade não é doutrinária, porque grande parte dos cristãos tem doutrinas que diferem uma das outras. Embora a espinha dorsal das doutrinas fundamentais do Evangelho seja a mesma para todos, mas os cristãos se divergem em questões secundárias e isto os distingue. Nós temos, por exemplo, os irmãos batistas, que distinguem dos demais irmãos por causa da sua forma de governo democrática. Nós temos os irmãos presbiterianos, que se distinguem dos demais por causa da sua forma de governo oligárquica. Nós temos os pentecostais, que se distinguem demais por causa da ênfase nos dons espirituais. Mas, essencialmente, todos nós cremos num corpo de doutrina que não pode ser mudado. Então, o que é essa união? É uma união espiritual. Embora nós estejamos em denominações diferentes, embora nós cremos em doutrinas secundárias que acabam se contradizendo, mas nós amamos uns aos outros. Embora nós somos diferentes em muitas questões, mas o que nos une é uma só fé, um só Deus e uma só esperança. Então essa união espiritual faz com que todos os cristãos de diversas denominações amem uns aos outros e não sejam inimigos. Jesus orou para que nós pudéssemos viver em unidade na nossa igreja local, crendo da forma mais unânime possível, ajudando uns aos outros. As Escrituras dizem nas cartas paulinas que
que nós devemos ter uma única maneira de pensar, ou seja, um pensamento mais homogêneo, um pensamento que se aproxima mais da verdade, para evitar que haja dissensão e divisão no nosso meio. Paulo também diz que nós temos a mesma maneira de sentir. Então nós precisamos procurar desenvolver aqueles sentimentos de amor, de carinho, de respeito, de serviço, de humildade e de mansidão uns para com os outros. Jesus orou para que nós vivêssemos uma vida cristã que agradasse a Deus, que o estilo de vida que a gente vivesse pudesse glorificar a Deus. Ele orou para que o nosso testemunho fosse eficaz por meio da nossa santificação, por meio da nossa união, por meio do nosso amor. Jesus orou para que nós fôssemos guardados do poder e dos ataques de Satanás. Por isso, ele deu o seu Espírito Santo, que é o nome do Senhor dado a nós com poder, para que nós possamos demolir todas as fortalezas de Satanás. E Jesus também orou por aqueles que ainda iriam crer depois dos apóstolos. Ou seja, Jesus também orou por todos os crentes que se converteram ao longo da história da igreja, como também orou por nós e por aqueles que ainda vão crer. Vejam o cuidado de Deus em orar por cada um de nós. Jesus foi específico: Pai, não só estes que estão aqui, mas todos quantos vão crer em meu nome, que o Senhor os guarde, que o Senhor os santifique. Veja as coisas lindas pelas quais Jesus orou. Por quê? Porque a santidade é uma das equações mais importantes da vida cristã. A unidade, a comunhão entre os irmãos é uma das equações também mais importantes da vida cristã. Como também o guardar de Deus, o cuidado de Deus é importante para uma vida vitoriosa. Glória a Deus pela oração intercessória de Jesus, a oração mais extraordinária já feita na terra e ouvida e respondida no céu. Que essa oração sirva de exemplo para nós orarmos com humildade, orando, focando também nas necessidades dos outros, para que possamos em tudo cumprir a vontade de Deus. Esse é o fim, esse é o propósito pelo qual eu e você fomos criados. Primeiro, para adorar a Deus e para gozá-lo para sempre. E nós fazemos isto por meio de Jesus Cristo, aquele que nos deu o dom da vida eterna. Deus abençoe você. Jesus continua a sua súplica, a sua oração. Agora Jesus ora pela unidade da igreja. Não a unidade física, orgânica, eclesiástica. Ele ora pela unidade espiritual do seu povo, desejando que seja de forma harmoniosa. Aonde estiver um povo que se chama pelo nome de Deus, em qualquer parte desse planeta, de qualquer nacionalidade, Jesus intercede por essa harmonia espiritual. Todos com a mesma fé, todos crendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, todos crendo que Jesus é o Salvador das nossas almas, todos crendo que temos uma porta de acesso à eternidade. Uma unidade genuína, assim como ele tem com o Pai, porque o desejo de Jesus está bem implícito aqui no capítulo 17, no verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E o verso 24, irmãos, ele é um verso profundamente. Essa súplica de Jesus, não sei em vocês, mas me toca profundamente. E como igreja de Deus, Jesus, ele aqui manifesta um desejo grandioso dele. E diz assim: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque
porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Que desejo glorioso é esse, que súplica maravilhosa que Jesus faz desse desejo, e eu e você estamos incluídos nessa súplica. Jesus, ele quer nos receber de volta. Igreja de Deus, aonde você estiver, em qualquer parte deste planeta, o Senhor suplicou para que nós fôssemos um, assim como ele é com o Pai. Saiba que eu orei por você, para que fosse santo, para que fôssemos um. Você não está sozinho. Eu continuo em você. Você é a resposta de oração. Jesus faz um pedido que ecoa até hoje. Pai, que todos sejam um. Essa é a oração pela unidade. Mas não qualquer unidade. Jesus não fala de alianças políticas, nem apenas de convivência pacífica ou manifestações ideológicas. Ele pede algo maior. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Isso é um chamado à unidade espiritual. Uma comunhão real. Um só coração. Uma só fé e uma só verdade. E essa unidade que não depende de placas ideológicas, de movimentos desigrejados com a mesma opinião. É a unidade do Espírito, que só o Espírito pode promover. E ele, o Espírito, dita os padrões dessa unidade. Tem que ser no mesmo padrão da comunhão do Pai com o Filho. E por que isso é tão importante, irmãos? Jesus responde, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a unidade da igreja é o maior testemunho do Evangelho. Não são grandes templos, nem belas pregações, não são os diplomas teológicos. O que faz o mundo crer é quando vê pessoas diferentes vivendo amor verdadeiro que Cristo construiu na cruz junto com o Pai. E essa unidade tem fundamentos claros. Na palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 12:12, somos membros de um mesmo corpo, o de Cristo. Em 2 Pedro 3:18, crescemos juntos no conhecimento de Jesus. E em Gálatas 5:22, frutificamos no mesmo Espírito. Em João 17:22, diz, e já carregamos pela fé a mesma glória do Filho de Deus. Irmãos, quando a igreja vive em divisão, deixa de ser igreja. Mas quando a igreja vive em unidade, o mundo vê Jesus. E essa unidade começa com humildade, com perdão, com o coração aberto. Começa com a nossa comunhão numa igreja local, onde as experiências com Jesus são compartilhadas, onde as dores de uns são suportadas por todos. Que hoje essa oração de Jesus, feita há mais de 2000 anos, continue sendo respondida em nós. Que o mundo veja em nossa comunhão a prova de que Cristo vive, salva e transforma e está preparando um povo para habitar na eternidade com Ele. Irmãos, o que me chamou muito a atenção sobre a oração do Senhor: nenhuma voz jamais foi ouvida no céu ou na terra, com a profundidade e a sublimidade da oração que Jesus fez por si mesmo, pelos seus discípulos e pela sua igreja futura. Nesse capítulo 17, versículo 20 e 21, vemos a oração de encorajamento à unidade. O que pode nos manter unidos em Cristo? É a fé em Cristo como único e suficiente Salvador. É o recebimento da dádiva da vida eterna que nos foi dado pelo conhecimento de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Em João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E também o testemunho que damos ao mundo da nossa fé em Cristo Jesus. No versículo 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. E finalmente, nessa petição, Jesus nos torna participantes da sua glória. Ora, nós somos o templo de Deus, como igreja. O Espírito Santo habita em nós, e por isso a glória de Deus habita em nós. Em 1 Coríntios 6:19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos o templo onde o Espírito Santo faz morada.
E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. E você pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora chegamos ao nosso momento de perguntas e respostas para saber se os irmãos absorveram bem o conhecimento desta aula. Vamos à pergunta de número 1. Quais foram os 3 principais motivos da oração sacerdotal de Jesus? Letra A. Jesus orou por si mesmo, por seus inimigos e pelo mundo governado por Satanás. Letra B. Por si mesmo, por seus discípulos e pelo mundo governado por Satanás. Letra C. Por si mesmo, por seus discípulos e pela igreja futura. E letra D. Por si mesmo, pela igreja futura e pelo mundo governado por Satanás. Tempo na tela. Se você respondeu letra C, por si mesmo, por seus discípulos e pela igreja futura, você acertou. Vamos então para a pergunta de número 2. De que forma Jesus dirige sua oração ao Pai? Letra A. Jesus exige do Pai a recompensa pelo sacrifício que está prestes a fazer. Alternativa B. Jesus reclama do peso desse ministério e menciona sua vontade de desistir. Letra C. Jesus demanda a restituição da glória que lhe foi tirada. Letra D. Jesus apresenta um relatório ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. Tempo na tela.
Se você respondeu letra D, Jesus apresenta um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na Terra. Parabéns, você acertou. Passemos então agora para a pergunta de número 3. A que mundo Jesus se refere? Alternativa A, ao sistema espiritual governado por Satanás. Alternativa B, ao Império Romano que oprimia os judeus. Alternativa C, ao sistema religioso judaico. Alternativa D, nenhuma das anteriores. Tempo na tela. A alternativa correta é a letra A, ao sistema espiritual governado por Satanás. Parabéns a você que acertou. Pergunta de número 4. O que revela a oração final de Jesus por seus discípulos? Letra A, que Jesus deseja o melhor para todos os seus seguidores. Letra B, que ele quer que vivam unidos espiritualmente. Letra C, que sejam protegidos do mal. E letra D, todas as anteriores. Tempo na tela. Parabéns a você que respondeu letra D, todas as anteriores. Afinal, Jesus deseja todo bem aos seus discípulos, amém? Quinta e última pergunta desse nosso Perguntas e Respostas. Qual é a principal razão da unidade cristã? Alternativa A, a remissão dos pecados. Alternativa B, a crença em Jesus Cristo. Alternativa C, a ressurreição da carne. E alternativa D, a vida eterna. Tempo na tela. Se você respondeu a alternativa B, a crença em Jesus Cristo, parabéns, você acertou. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Vamos voltar para a finalização da nossa aula. Chegamos então, irmãos, ao final de mais uma EBD Online. Gratos a Deus por tudo que nos ensinou e gratos a você por ter ficado e acompanhado até aqui. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos dá novamente de estarmos aqui reunidas para aprender, compartilhar e gratos a Ti, ó Deus, pela oração do Seu Filho Jesus em nosso favor. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Areta. Gente, travei aqui. Nós somos da Assembleia de... Olha só, vai ter... Jesus! Tá bom, valeu. A vigília até 11 horas, tá? É. É Ai, de onde eu começo? É a direção. Aonde eu volto? Vai lá. O mundo aqui. De novo o mundo aqui? Misericórdia, quero ir pro céu. Nossa, é glorificá-lo com... Nessa oração de Jesus, ele pede... aqui, já comecei errado. 3, 2, 1. Agora Jesus faz um pedido que ecoa até hoje. Pai, que todos sejam um. O que foi? Eu não fiz nada, hein, gente? Eu não sei nem por que eu tô rindo. Acho que nem tô lembrando do que eu falei aqui. O mundo aqui representa o cimento. Nossa, o cimento? O cimento. Que habita através...
Olha isso, É Jesus. estranho isso aí. Eu tô querendo falar em línguas, não, Senhor. Agora não, meu Deus. Glossorária. Deus abençoe. Deus abençoe. Peraí. Não, era eu. É nós, ela falou de novo. Eu fiquei olhando, ela disse, Deus abençoe. A humanidade, né? A palavra mundo, né? Vou cantar, fazer um... escreve 1000 vezes, né? Vai virar um corte aí. Vai virar um corte isso. Oh, Jesus. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?